Aula 2, filtro teórico Chebyshev. Bom, finalmente começamos a ver outro tipo de filtro, senão o filtro Butterworth. Vamos começar então falando um pouco sobre o filtro Chebyshev. Bom, para começar, essa aqui é a curva característica de um filtro passa-baixa do tipo Chebyshev. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber que destoa do tipo Butterworth é essa oscilação que a gente encontra aqui na faixa de passagem. Essa é uma característica do filtro Chebyshev. Já no resto da resposta em frequência, a resposta ela não tem oscilações. Oscilação de ganho dentro da faixa de passagem que não aparece na faixa de rejeição. Segundo ponto, para o mesmo conjunto de pontos de projeto, possui ordem mínima menor ou igual à de um Butterworth. Então essa é uma outra característica comparado com o Butterworth. Quando você vai pegar os mesmos pontos de projeto e vai determinar a ordem, dependendo da ordem dos pontos de projeto, você vai encontrar sempre uma ordem igual ou menor do que um filtro do tipo Butterworth. Isso quer dizer que o filtro vai ter menos componentes, vai ter menos estágios, vai sair um pouco mais barato e todas as outras coisas que decorrem desse fato. E o terceiro ponto aqui, que é muito importante, é a resposta em fase menos linear que um Butterworth de mesma ordem. Eu estou dizendo aqui de mesma ordem porque isso é algo que acontece em todos os filtros. Na medida que você vai aumentando a ordem do filtro, uma consequência que você vai sempre obter, principalmente nos filtros analógicos, é uma variação cada vez maior, ou seja, uma não linearidade cada vez maior na resposta em fase. Bom, aqui vamos detalhar um pouco mais do que eu estou falando. Aqui, ó, eu tenho 4 tipos de filtro diferentes com 4 respostas em módulo diferentes. Olhando a curva característica desses filtros, você já consegue ter uma boa ideia de que tipo ele é. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma resposta linear na faixa de passagem e na faixa de rejeição. Esse filtro aqui vai ser muito provavelmente ou Butterworth ou Bessel. Já esse aqui tem uma oscilação na faixa de passagem e não tem na faixa de rejeição. Então é muito provável que ele seja do tipo Chebyshev 1, que é esse que a gente está vendo hoje. Se ele tem uma resposta na faixa de passagem linear e uma oscilação na faixa de rejeição, é muito provável que ele seja do tipo Chebyshev 2. E se ele possui uma oscilação na faixa de passagem e na faixa de rejeição, muito provavelmente ele vai ser elíptico. Eu digo provável justamente porque, dependendo da ordem, você não vai ter oscilações nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, isso aqui é uma característica generalista. É o tipo de coisa que você consegue perceber só olhando para a característica do filtro. Bom, aqui eu tenho duas definições que vão nos ajudar a entender o que é que eu quero dizer com não linearidade da fase. Então, aqui a gente tem dois conceitos, que é o Phase Delay e o Group Delay. Eles são obtidos através dessas duas equações aqui. Então, você vai pegar a resposta em fase da resposta em frequência, lembrando que esse resultado aqui ele é complexo, ele não está em módulo. Aqui no caso eu tenho um símbolo para dizer que eu estou pegando só a fase. Se eu pegar a resposta em fase somente e dividir por ômega, colocando o sinal de menos para ficar positivo o resultado, eu vou ter o phase delay. O que é que significa? Quer dizer que, como eu tenho aqui esse resultado aqui está em ângulo, está em radianos, e eu tenho aqui um valor de frequência em radianos por segundo,
Se você fizer análise dimensional, você vai ver que o resultado disso aqui sai em segundos. E aí o que é que acontece? Para cada componente de frequência ômega, você vai conseguir determinar qual é o delay que ele vai ter dentro do filtro. Ou melhor, qual é o tempo que ele vai levar para sair do filtro. Qual é o tempo entre a entrada e a saída desse componente de frequência. E analisando essa informação, você vai descobrir, fazendo os cálculos e gerando os gráficos, que se você entrar com duas frequências distintas que estão em fase, vamos dizer que uma seja 10 vezes a outra, e elas estão em fase, quando você joga esse sinal dentro de um filtro cuja a resposta em fase varie bastante em relação à frequência, você vai perceber que esses dois componentes de frequência vão sair do filtro do outro lado, se não tiverem sido filtradas, em fases diferentes. Quer dizer que eles vão demorar tempos diferentes para sair. O group delay ele é semelhante ao phase delay. Analisando, se você fizer análise dimensional, aqui no caso é a derivada, ou seja, é a taxa de variação da fase em relação à variação de frequência. Nesse caso, como a gente está usando uma derivada, a referência sempre vai ser o ponto anterior. Mas fazendo a análise dimensional, você vai ver que o resultado também é em segundos. Aqui nesse gráfico, eu coloquei o group delay de 4 tipos de filtro. Então, olha só, vamos comparar aqui para vocês verem a diferença. Aqui eu tenho nesse eixo, no eixo X, eu tenho as frequências ali embaixo. E no meu eixo Y eu tenho o delay, certo? Então, os eixos aqui, eles estão com dimensões adversas, porque é só um exemplo. Logo eu vou fazer um exemplo um pouco mais elaborado. Mas, analisando esse gráfico do jeito que está aqui, você percebe algumas coisas já interessantes. Em azul, você tem a variação de fase em função da frequência muito pequenininha, é a menor de todos que tem aqui, a curvinha azul, Butterworth. Então quer dizer que a variação dessas, usando o mesmo exemplo anterior, esses dois componentes de frequência que entraram em fase, eles vão sair com a defasagem pequena. Quando a gente vai comparar, por exemplo, o Butterworth com o Chebyshev, nesse exemplo aqui, se eu não me engano, é de ordem 4 que eu fiz. Todos eles têm a mesma ordem. Você observa que você vai ter um delay de quase o dobro. Quer dizer que o tempo entre esses dois componentes de frequência vai ser o dobro. E quando a gente vai comparar com o elíptico, que não faz parte da ementa da nossa disciplina, aí você vê que o negócio realmente segue para outro nível. Já no caso do Chebyshev 2, que vai ser o próximo filtro que a gente vai ver, você já observa que ele já tem uma resposta intermediária entre o Butterworth e o Chebyshev 1. Então a gente vai poder discutir um pouco melhor o filtro Chebyshev 2 um pouco mais para frente na disciplina. Hoje o nosso foco vai ser em cima do Chebyshev. Mas como eu tinha dito antes para vocês, agora que a gente vai começar a ver os outros filtros, a gente sempre vai poder usar o Butterworth como referência. Pronto, olha só. Aqui eu tenho um comparativo do Butterworth e o Chebyshev. Aqui eu tenho dois filtros de ordem 4 e frequência de corte em 1 kHz. Aqui eu tenho uma fonte senoidal. Então, aqui o que você está vendo é a saída de cada um desses filtros. Eu estou usando a mesma fonte. Então, é a mesma fonte senoidal em 1 kHz, entrando nos dois filtros ao mesmo tempo. O que vocês estão vendo aqui nesse gráfico é a saída dessa senoide, na saída do fio de cada um dos filtros. E aí,
por aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver exatamente o que eu estou dizendo. Eu tenho o mesmo sinal que está entrando nos dois filtros, só que um demora um pouquinho mais de tempo para sair do que outro. Então vocês estão vendo aqui que no caso do Chebyshev, esse sinal ele está demorando mais um pouquinho para sair. Ele demora mais um pouco para conseguir aparecer. No caso do Butterwolf, ele aparece um pouco antes. Isso é no caso de apenas um componente de frequência. Então é um senoide de 1 kHz. Então vamos imaginar o que é que vai acontecer quando eu tenho um sinal com vários componentes de frequência que tenham um formato específico, por exemplo. Então olha só. Esse aqui é um exemplo, são os mesmos filtros, são os dois filtros, Chebyshev, Butterwolf, quarta ordem, ômega C igual a 1 kHz. Só que dessa vez eu estou utilizando uma onda quadrada de 100 Hz. Eu decidi usar uma fonte de 100 Hz justamente pela característica da onda quadrada. Então, uma onda quadrada, vocês devem lembrar, tem infinitos harmônicos. E esses harmônicos, eles precisam aparecer num tempo certo para conseguir formar o desenho de onda quadrada. Se você tiver os mesmos componentes de frequência, mas se você bagunça o tempo em que eles entram para se somar e se subtrair, você perde o formato do sinal. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então veja, vocês estão observando aqui que no caso do Butterwolf, você tem uma distorção do sinal, que é esperado por causa da resposta em fase do filtro. Só que quando você vai comparar com o Chebyshev, você vai ver que ela é muito menor. Então, no caso do Chebyshev, como esses componentes de frequência eles vão variar muito mais do que antes, quando eles saírem do filtro e se reconstituem no domínio do tempo, eles vão aparecer, eles vão formar um sinal de formato muito mais diferente do que o formato original. Então, seguindo aqui as equações, vocês estão observando que eu peguei as equações diretamente lá do livro do Parman. Aqui eu tenho a equação geral que descreve, assim como acontecia no caso do Butterwolf, um filtro passa-baixa. Um filtro passa-baixa. Perceba que aqui eu tenho algumas coisas diferentes do Butterwolf. Então, primeiro, eu tenho esse epsilon, que é uma constante de proporcionalidade. E eu tenho uma função esquisita chamada Cn, que está elevado ao quadrado. E dentro do parênteses, ou seja, o parâmetro que vai para dentro da função, eu tenho ômega, que é a frequência, dividido por ômega p. De certa forma é parecido com o Butterwolf. A diferença é que no lugar do ômega p era um ômega c que aparecia lá. Então essa mudança ela também vai ser importante para a gente mais para frente. Cn está descrito através desse conjunto de equações aqui. Então, quando o módulo da frequência for menor ou igual a ômega p, Cn será descrito através dessa equação aqui. Se o módulo for maior ou igual a ômega p, então é essa equação que vai ser usada. Então, esse cosseno aqui, quando ômega, o módulo de ômega é menor ou igual a ômega p, explica a oscilação na faixa de passagem. Enquanto que esse cosseno hiperbólico vai gerar exatamente aquela resposta onde não tem as oscilações. Aqui tem as equações, como eu disse para vocês, eu estou tirando essas equações diretamente do livro, então acho que não valeria a pena perder muito tempo fazendo as deduções. As deduções estão lá no livro. Se vocês tiverem alguma dificuldade em entender o equacionamento lá, a gente pode tirar dúvida no nosso encontro, por exemplo. Então, a gente tem aqui a equação que descreve o epsilon,
perceba que o valor de epsilon ele vai afetar a amplitude da oscilação na faixa de passagem. Então, é importante que esse valor de epsilon seja calculado em função de AP, que é justamente a especificação de valor mínimo de ganho dentro da faixa de passagem. Então, a ideia, voltando aqui, é que nessa parte mais baixa aqui, e aqui, nesse caso, coincida justamente com o valor de AP. Então, para que isso ocorra, esse valor de epsilon, ele precisa entrar na equação junto com AP. Dessa forma, a gente garante que os valores de epsilon satisfaçam esse ponto de projeto aqui. E lá da equação, a gente tem também o valor de ômega-c. Nesse caso, para efeito de projeto, o valor de ômega-c, nesse caso, ele não vai ser relevante. Mas caso por algum motivo você precise calcular o valor de ômega-c, essa é a equação aqui que você vai utilizar. Essa aqui é a equação que a gente vai usar para calcular o valor de n. Perceba que aqui a gente precisa fazer aquele arredondamento para um valor inteiro mais próximo. Justamente porque o valor de n não pode ser quebrado. E analisando as equações, vocês vão ver que inclusive é muito parecida com o do Butterworth. A diferença é que tem essas funções de cosseno hiperbólico, enquanto que no Butterworth a gente tem os logaritmos. Aqui a gente vai ter o equacionamento para cálculo dos polos. Então, no caso de um filtro passa-baixa, do tipo Chebyshev, você não vai ter zeros, só vai ter polos. Então, essa equação aqui é a equação que vai descrever os k-polos da sua função transferência. Então, cada um dos termos é equacionado a partir disso aqui, onde o valor de k vai de 1 até a ordem especificada pela equação anterior. Então, aqui é só trabalho manual mesmo. E aí, uma vez que você consiga determinar os polos, você pode, por exemplo, usar a função poly para gerar o polinômio a partir dele, e aí você vai ter o denominador da função transferência. Beleza. A questão é que, como acontecia no caso do Butterworth, a ideia é pegar o último termo, ou seja, o termo independente da equação do denominador da função transferência, e usá-lo no numerador para garantir um ganho 1. Para fazer com que a função transferência do filtro tenha ganho máximo igual a 1. Só que no caso do filtro Chebyshev, a gente tem um problema. Esse problema fica mais evidente quando você vai analisar qual é o valor de amplitude ou qual é o valor de ganho no componente de frequência 0. Então, se você pegar para n igual a 1 e calcular a resposta em módulo ao quadrado da frequência 0, ou seja, de um componente dc, você vai descobrir que vai dar 1. Se você fizer a mesma coisa só mudando a ordem para 2, você vai descobrir que vai dar 1 sobre 1 mais epsilon ao quadrado. Se você fizer com 3, vai dar 1, 4 vai dar esse, 5 vai esse, 6 vai esse. Seguindo esse padrão, você observa que quando a minha ordem é par, o valor de amplitude máxima, o valor do componente dc não é 1. Ele é um pouco menor do que 1 e varia em função do epsilon. É exatamente o que essas duas figuras aqui estão mostrando. Quando eu tenho aqui nessa parte aqui, olha só, esse valor aqui vai corresponder exatamente a 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Aqui, nesse ponto, porque aqui é a resposta ao quadrado. Aqui não. E aí o que é que acontece? Se você pega a função transferência dessa criatura que está aqui e vai pegar
o termo independente da função transferência do denominador, o termo independente da equação do denominador da função transferência, você vai fazer com que esse ponto aqui, e coloque lá no numerador, você vai fazer com que esse ponto aqui suba para cá. Isso vai fazer com que toda essa parte da oscilação fique toda acima de 0 dB. E aí vai estar errado, porque a ideia é que o filtro tenha ganho máximo igual a 1. Então, como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, se a gente tiver uma equação transferência qualquer, se ela for ímpar, não tem problema, porque o ganho lá vai ser 1. Então, não tem problema você pegar o termo independente do polinômio do denominador da função transferência e colocar aqui, vai estar ok. Era assim que a gente vinha fazendo até aqui. Agora, quando for par, a gente vai precisar corrigir o valor de C. Então, a gente vai ter que pegar o valor de C e vai ter que multiplicar por raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. E aí, fazendo desse jeito, a gente garante que essa resposta do filtro, do componente DC, desça para cá, para esse ponto, fazendo com que, quando ele estiver no máximo da oscilação na faixa de passagem, você encoste exatamente no 0 dB. E por fim, a gente tem alguns detalhes para a transformação de frequência. Então, vamos começar a falar aqui sobre as equações. Primeiro, todas as transformações de frequência continuam valendo. Tudo que a gente aprendeu lá no Butterworth vai valer para todos os filtros. Isso quer dizer que a gente vai ganhar bastante tempo analisando os outros filtros, porque basicamente tudo que a gente aprendeu a fazer com o Butterworth também vai servir para as demais. Então vocês devem lembrar que onde tem S, substitui por S sobre KF. No caso, o que vai acontecer? No caso do Chebyshev, o KF será ômega-P em vez de ômega-C. Então vocês devem lembrar que no caso do Butterworth, o KF a gente sempre usava o valor ômega-C, que era justamente a frequência para onde a gente queria ir. Só que no caso do equacionamento do Butterworth, perceba que não existe, inclusive na equação base, não existe a menção ômega-C, e sim em função de ômega-P. Então, o ponto de referência que a gente vai usar vai ser o ômega-P no lugar do ômega-C no caso do Butterworth, no caso do Chebyshev. Então, por exemplo, quando a gente for para o caso do passa alta, a gente ia ter KF sobre S, fazendo a substituição, não é? Então, onde tem S, substitui por KF sobre S. Nesse caso, esse KF será ômega-P em vez de ômega-C também. Na equação 4.14, que eu mostrei para vocês agora há pouco, no denominador tem um termo que é ômega-S sobre ômega-P. Quando a gente vai para o passa alta, a gente tem que lembrar de trocar esses dois de lugar, justamente para poder determinar a ordem do filtro. No caso do passa faixa, onde tiver ômega-S sobre ômega-P, a gente vai substituir por BS sobre BP. A gente já fez isso no caso do Butterworth também, então a mesma regra continua valendo aqui. No caso do ômega 0, pode ser aproximado por raiz quadrada de ômega P1 vezes ômega P2. Lembrando que isso aqui é uma aproximação. Não garante que os dois outros pontos de projeto dependentes de ômega S1 e ômega S2 sejam atendidos. E BW, que é a largura de banda, pode ser aproximado por BP. Então, aqui, quando a gente for fazer a transformação passa baixa, passa faixa, onde tem S, a gente tem que substituir por S ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado dividido por BW vezes S. Então, esses são os termos que a gente vai precisar substituir. O rejeita faixa segue a mesma lógica. Então, onde tem ômega S sobre ômega P, vai ficar BP sobre BS. O ômega vai ser aproximado por raiz quadrada de ômega P1 vezes ômega P2. E a largura de banda pode ser aproximada por BP. Com relação ao desenvolvimento do circuito base,
lá no livro do Parma, vocês vão encontrar das tabelas 10, da tabela 10.2 a tabela 10.5, aquela tabelinha que a gente usou no caso do Butterworth, vocês usaram no último projeto, na atividade da semana passada. Então lá vocês vão conseguir encontrar os valores iniciais dos componentes, dos indutores e capacitores, com o ômega P normalizado em 1. Com relação à parte de circuito, ou seja, depois que você tem um circuito base, que você pega diretamente da tabela, todas as transformações de frequência no circuito, aquelas onde a gente vai substituir capacitor por indutor, substituir indutor por um circuito série de indutor e capacitor, ou um paralelo de capacitor e indutor, todas aquelas transformações continuam valendo também. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma passada rápida a respeito do funcionamento do filtro Chebyshev 1. Normalmente essa parte, a parte que demora mais é a parte de equacionamento e dedução das equações. Por questões de tempo, não fazer o vídeo ficar maior do que deveria, eu vou deixar essa parte com vocês, para vocês darem uma olhadinha lá no livro. Se tiver algum ponto de passagem, alguma transição na dedução que ficar esquisito para vocês, aí vocês falam comigo e a gente tira a dúvida no nosso encontro no Google Meet. Beleza? Bom, pessoal, então, por enquanto é só isso. Até a próxima.